e no vídeo de hoje você vai aprender como fazer o download, instalar e descobrir todas as funcionalidades desse aplicativo que é o queridinho de muitos criadores de conteúdos. Para chegar até essa página é muito simples, basta você digitar no seu navegador a palavra Vibe Transcribe e dar Enter. Vai ser a primeira opção, Vibe do GitHub, e não a segunda opção, Vibe Write. Você pode clicar na primeira, Vibe, e você vai ser direcionado para a página. E caso você já queira estar inteirado de algumas funcionalidades que o aplicativo disponibiliza, basta você rolar a página até lá embaixo e clicar em Recursos. E é claro que você vai ficar comigo até o final para aprender o passo a passo de como utilizar esse aplicativo poderoso. Clique em Início para retornar. Agora selecione o seu sistema operacional, que no meu caso já reconheceu que é o Windows, e clique para baixar. O download já foi iniciado. Para conferir, tecle ESC. Vai aparecer uma caixa de diálogo indicando que o seu download já está começando. E todo o sistema do aplicativo está baseado na gigante da inteligência artificial OpenAI, que disponibiliza o seu recurso mais poderoso de transcrição, conhecido como o Whisper. Caso você não vá doar no momento, basta fechar a janela. E agora eu vou para a minha pasta Downloads, onde eu encontro um instalador do aplicativo. Para instalar é muito simples, basta clicar 2 vezes. Vai abrir uma caixa de diálogo indicando que se você tem uma versão anterior do aplicativo, para que você desinstale, para fazer o processo de instalação corretamente, clicando em Next. Vai aparecer o destino da pasta onde será instalado o aplicativo, e caso você quiser alterar, basta clicar e selecionar o destino desejado. Eu prefiro manter no destino padrão. Clicar novamente em Next, e depois de completar a instalação, finalizar clicando em Next. Se você quiser já ser direcionado para o aplicativo, deixe marcado a caixinha Home Vibe. Caso você queira criar um atalho na sua área de trabalho, deixe marcado a caixinha Create Desktop Shortcut. No meu caso eu prefiro não marcar. E por fim clicar em Finish. E agora ele está baixando o modelo da OpenAI para que o aplicativo venha a ter disponível todas as ferramentas que a inteligência artificial disponibiliza. E agora você já tem o seu aplicativo instalado para você utilizar diretamente no seu computador. E agora vamos aprender todas as funcionalidades do aplicativo. Primeiro temos a aba de arquivos, mas vamos começar pela aba do microfone. A primeira opção, microfone, está relacionado ao áudio do microfone que você tem instalado no seu computador. Caso você queira fazer uma transcrição em tempo real, se você selecionar o seu microfone aqui, isso é possível. Caso você selecione o seu microfone e clique em gravar e transcrever. Já a opção caixa de som é para transcrever todo o áudio que está sendo gerado dentro do seu computador, igual nos casos quando estamos gravando no OBS Studio, que reconhece o som do seu desktop e grava para você fazer a edição posteriormente no seu editor de vídeo. Já a opção salvar arquivos de áudio em documentos é para salvar o arquivo que você criou, capturando através do seu microfone ou da caixa de som, que é o som que veio do seu computador, para você usar posteriormente no seu editor de vídeo. Caso você queira começar a transcrever, basta você clicar em gravar e transcrever. Mas antes, é importante que você conheça mais algumas opções, clicando em mais opções. Você vai encontrar a opção de reconhecimento de alto-falante, o que significa que se tiver mais de uma pessoa participando do seu áudio, é possível que o aplicativo faça a detecção automática. Basta você clicar e habilitar a opção detectar alto-falantes. Vai abrir uma caixa de diálogo perguntando: gostaria de baixar o modelo do site? Basta você clicar em Sim, baixando o modelo da IA. Agora você já está com a sua detecção de alto-falantes habilitada. A próxima opção é alto-falantes máximos, que é para que você venha indicar para o aplicativo quantas pessoas participarão ou participaram da gravação do seu áudio. Fica mais fácil para que o aplicativo reconheça as vozes separadamente. É importante você marcar, caso seja necessário. E na próxima opção, limite de reconhecimento de alto-falante, é um sistema de precisão. É para indicar para o aplicativo qual é a intensidade do reconhecimento de cada uma das vozes. Se você diminuir esse valor, ele vai fazer um reconhecimento mais agressivo e vai reconhecer qualquer alteração de voz possível. Se você manter em 0,5, você estará mantendo um padrão que é utilizado por mais de 90% das pessoas aqui no aplicativo. E se você aumentar esse valor, o reconhecimento das vozes entre as pessoas ficará menos agressivo. Ou seja, se estiver falando um homem e uma mulher, fica mais fácil para ele identificar através do timbre. Caso tenham 2 homens falando e eles tenham a tonalidade meio parecida, o aplicativo vai deixar passar, fazendo com que apenas um seja identificado, entendeu?
Então, no ideal, mantenha 0,5. A opção resumir é muito interessante para os casos onde você quer criar um recorte dos seus conteúdos de forma automática através do aplicativo. Basta você marcar a opção resumir e na opção plataforma é onde você pode escolher qual das inteligências artificiais vai fazer o processo de resumo. A opção que já está como padrão vai fazer o resumo da inteligência artificial que foi instalada no seu computador. A opção Cloud vai fazer um resumo se baseando numa inteligência artificial que está hospedada na nuvem. Como já temos baixado a primeira opção, eu prefiro deixar marcado ela. A próxima opção, o LR Base, é onde está localizado a sua inteligência artificial, que no caso é a que está instalada dentro do seu computador, através do aplicativo. E mais abaixo você encontra o modelo de linguagem. E caso você entenda um pouco mais como é feito o processo de resumo através de um modelo de linguagem e queira alterar esse modelo, basta você clicar em Encontre aqui, que você vai encontrar uma página relacionada aos modelos para você baixar caso você ache necessário. Como não é o meu caso, eu vou retornar para o aplicativo. A próxima opção, Incitar, é para que você dê instruções para o aplicativo de como você prefere fazer esse resumo, como por exemplo, fazer o resumo através de tópicos. Basta você escrever em inglês de preferência. Já a opção Máximo de Tokens define o tamanho máximo do resumo. Por exemplo, caso você queira que o resumo seja curto, basta você marcar entre 200 e 500 tokens. Caso você queira que seja médio, entre 700 e 1500 e alto, acima de 2000. E por fim, basta você clicar em Executar verificação. E a próxima opção, que é Opções de modelo, traz a seguinte função: traduzir para o inglês. Caso você habilite essa função, o aplicativo ignora o idioma original e traduz tudo automaticamente para o inglês, mesmo que o áudio esteja em português. Para as pessoas que têm também um canal no exterior, vale muito a pena marcar essa opção. Já a opção Aviso esquerda 1024 caracteres funciona como um prompt de instrução para o Whisper, dizendo como você quer que ele transcreva. Exemplo, você pode definir como: use pontuação correta ou não inclua ruídos como risadas. E assim sucessivamente. Caso você tenha mais algumas informações que você queira passar para o aplicativo, é só escrever aqui nessa caixinha. Se você marcar a próxima opção carimbos de data e hora por cada palavra, você gera um timecode para cada palavra da sua transcrição, o que é ideal caso você esteja gerando uma legenda para trabalhar no seu aplicativo de edição de vídeo. Caso você esteja trabalhando com texto, o ideal é que você não marque essa opção, para que o processo não se torne confuso. A próxima opção, comprimento máximo da frase, também está relacionado às legendas automáticas. Caso você queira caixas mais longas, basta você aumentar esse valor. E caso você queira caixas mais curtas, com frases menores, você pode diminuir. E a próxima opção, Threads, está relacionado com os núcleos de processamento do seu computador. Caso você aumente esse valor, o processo será mais rápido, porém pode deixar o seu computador mais lento. Eu aconselho você ir testando para se adequar conforme a sua necessidade. A opção temperatura está relacionado com a precisão que o aplicativo vai aplicar na hora de fazer a sua transcrição. Caso você diminua esse valor, ele vai fazer com que o processo seja extremamente literal. O valor de 0,4, que é o padrão, está estabelecido como o mais ideal. E caso você aumente esse valor, você estará indicando para o aplicativo que ele está livre para fazer interpretações. Ele pode até inventar palavras, o que não seria ideal. Já a opção Contexto Máximo está relacionado com a forma que você vai delimitar que o aplicativo faça o contexto de tudo que você está falando. Caso você diminua esse valor, possa ser que o contexto fique fora. Caso você mantenha o padrão, é o mais indicado, porque o contexto estará dentro do que você estará falando. E se você aumentar esse valor, ele vai aprimorar ainda mais o contexto, porém vai aumentar o uso de CPU e memória RAM. Aí vai de acordo com a sua necessidade. Já a opção Common Sampling Strategy é como o aplicativo vai aplicar a estratégia para identificar cada uma das suas palavras. Caso você marque a opção Grade, que é o padrão simples, ele escolhe sempre a próxima palavra mais provável. E se você escolher a opção Beyond Search, ele vai fazer uma análise de várias possibilidades ao mesmo tempo antes de escolher a melhor frase. Por isso é importante você manter marcado essa opção. A última opção, Bin Size, está marcado o valor de número 5, é para que o aplicativo avalie 5 variações possíveis de cada frase antes de decidir a frase final.
que é um valor que vem marcado como padrão. Eu também recomendo que você deixe marcado esse valor. Logo abaixo você vai encontrar as opções de FF e MPEG, e a primeira opção, normalizar o volume, está relacionada ao áudio que você traz aqui para dentro do aplicativo. Caso ele não esteja de acordo, o próprio aplicativo vai tentar fazer uma equalização, uma compressão, para que a transcrição seja o mais perfeito possível. Por isso é importante que você domine o tratamento de áudio. Aqui em cima no card está aparecendo um vídeo onde eu ensino todo o processo dentro do DaVinci Resolve, de forma grátis e 100% eficiente. Basta você clicar para assistir. Te vejo no vídeo. E aqui embaixo na opção Comando Personalizado está relacionado ao tratamento de áudio através de código de programação, para quem entende do procedimento. E no modo Configuração Rápida, caso você esteja trabalhando apenas com legenda, vale a pena você clicar em Criação de Legendas, porque é um preset já estabelecido pelo aplicativo que vai facilitar muito o seu processo de criação. E caso você tenha aplicado uma configuração que não esteja mais de acordo com o seu padrão, basta você clicar em Restaurar opções padrão. Operação bem sucedida, basta você clicar em OK. Agora vamos voltar lá em cima para conhecer um pouco mais a respeito da aba Arquivos. E eu preciso te dar uma dica muito importante. Caso você esteja interessado em aprender mais sobre edição de vídeo através do melhor editor de vídeo grátis que existe, que é o DaVinci Resolve, eu peço que você clique no link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo para saber como o meu curso completo chamado DaVinci Resolve Controle Total pode ser seu por apenas R$ 37,90. Eu estou construindo esse curso através de módulos, um módulo para cada página do aplicativo. E caso você adquira o curso através do módulo 1, você vai pagar apenas esse valor, de R$ 37,90. E na medida que eu for incluindo as demais aulas para os próximos módulos, o curso sofrerá alterações. Por isso é importante que você corra e adquira já o seu curso. Te vejo nas aulas. E tudo que você configurou na aba anterior, que foi a aba de microfone, também está relacionado com a aba Arquivos. Por isso que o processo aqui é mais resumido. E a primeira opção que você precisa alterar aqui na aba Arquivos está relacionada ao idioma do seu áudio. Caso você esteja trabalhando em português, basta marcar inglês, ou você pode marcar a opção Detecção Automática, para os casos dos arquivos que você baixou na internet que tenha mais de um idioma acontecendo no momento. Eu prefiro deixar marcado em português porque é o que eu uso rotineiramente. E caso você já esteja certo das configurações, basta você clicar em Selecionar o arquivo e selecionar para começar a fazer a sua transcrição. Mas antes é importante que você conheça as opções avançadas da aba de arquivos. Clicando em Avançado, você encontra a opção Pasta Transcreva. Caso você queira transcrever uma pasta inteira que esteja repleta de arquivos, basta você deixar marcadas essas opções. E se você quiser que o aplicativo procure entre as subpastas, basta você clicar na opção Inclua Subpastas, para que ele venha procurar dentro de uma pasta todas as demais subpastas que contenham arquivos que precisam ser transcritos. E caso você tenha começado uma transcrição em uma pasta e tenha parado o processo e deseja continuar, marque a opção Pule se a transcrição existe, para que ele não venha fazer a transcrição novamente dos arquivos que já foram feitos. E por fim, você pode selecionar a opção Coloque a transcrição ao lado dos arquivos, para que todos os seus arquivos transcritos se mantenham nas mesmas pastas. E caso você queira que as suas transcrições vá para uma pasta diferente, basta você clicar em Selecionar a pasta e selecionar conforme a sua necessidade. E antes de trazer o arquivo para que a gente faça a nossa transcrição, saiba que existe uma aba onde você pode fazer uma transcrição usando uma URL. Basta você clicar no link, mas antes o aplicativo faz uma análise para identificar se a versão está atualizada. Caso não esteja, clique em Atualizar agora. Ele vai baixar. E agora sim você pode trazer um link do YouTube e fazer a transcrição de um vídeo sem a necessidade de baixar o arquivo. Muito legal, não é verdade? E isso serve para qualquer site que possibilite você trazer uma URL para dentro do aplicativo. Basta você clicar em Baixar e Transcrever. E caso você queira arquivar o áudio do arquivo que você vai transcrever, deixe marcado a opção Salvar arquivo de áudio em documentos. E agora basta você clicar em Baixe e Transcreva. E se você clicar em Mais opções, você verá todas as opções que vimos anteriormente lá na aba de microfone, lembra? Como você já conhece, você pode configurar conforme a sua necessidade. E para finalizar os detalhes desse aplicativo, eu vou clicar aqui em cima em Configurações. A primeira opção é o idioma do aplicativo e não o idioma que será feita a transcrição.
A segunda opção, tema, é para você escolher o tema do seu aplicativo. Eu prefiro sempre trabalhar com escuro. A opção, ao completar a transcrição, tocar música, está relacionado ao efeito sonoro que o aplicativo vai gerar conforme o final da sua transcrição. E a opção, focar janela ao terminar, vai abrir a janela do aplicativo caso você tenha minimizado, para indicar que o processo finalizou. Já a opção personalizar está relacionado ao modelo que estamos trabalhando de inteligência artificial para gerar a nossa transcrição. Caso você conheça alguma que você possa baixar para dentro do aplicativo, basta você colar o link e clicar em baixar. E caso você queira conferir a que está sendo utilizada no momento pelo aplicativo, basta você clicar na seta para baixo e selecionar o modelo. E no meu caso, o modelo Large V3 Turbo é o mais eficiente no momento. Aqui você encontra a pasta onde estão os modelos, que você pode clicar para abrir. Você pode clicar para alterar a pasta onde está localizado os seus modelos e clicar para baixar modelos, caso você queira trabalhar com modelos diferentes. Basta você clicar para ser direcionado para a página para que você venha baixar o modelo para utilizar. Como não é o meu caso, a opção de transcrição de URL é importante que você deixe marcado para verificar as atualizações, conforme eu fiz agora há pouco. Na seção geral é onde você pode clicar para saber mais a respeito do aplicativo. Você pode utilizar a opção relatar problema, caso você esteja tendo. Você pode clicar na opção apoie o projeto para doar uma quantia e também fazer parte da comunidade no Discord. Já a opção avançado, número de dispositivos GPU, está relacionado à placa de vídeo que você tem instalado no seu computador. Caso você esteja trabalhando com um computador que contenha mais de uma placa de vídeo, você pode marcar o valor acima de 0. Caso você esteja trabalhando com apenas uma, que é o meu caso, você pode deixar marcado 0 e verificar se está marcada a opção Use GPU. Já a opção Defina o desempenho gráfico como alto é para você utilizar também as capacidades gráficas da sua CPU. Caso você tenha uma CPU mais potente, compensa você marcar essa opção. Caso você não tenha, que é o meu caso, talvez não compense tanto, para que o meu computador não fique lento na hora de fazer a transcrição do meu áudio. Eu prefiro deixar desmarcado. Já a opção Copiar registros está relacionado com a opção Relatar problema. Caso você esteja tendo problema, é bom que você clique em Copiar registro para enviar as informações necessárias para o aplicativo. A pasta de registros é onde se encontram os códigos de erro que está dando no aplicativo, caso seja necessário para você reportar um problema. A pasta Arquivos temporários é para os arquivos que você está trabalhando dentro do aplicativo que ficam guardados temporariamente. E por fim, a opção Redefinir Vibe. Caso você queira recomeçar com o modelo que você baixou na hora de instalar o programa, basta você clicar em Redefinir Vibe, que ele vai fazer o processo novamente. Vai abrir uma caixa de diálogo perguntando se você tem certeza que você quer redefinir o Vibe. Basta você clicar em Sim, para que ele volte a fazer o processo de baixar o modelo da OpenAI. E pronto! Agora que você reiniciou o seu aplicativo, você já pode selecionar o seu arquivo, depois de ter feito todas as configurações conforme a sua necessidade, clicar em Abrir. Caso você queira conferir, você pode clicar em Play. Está pensando em montar um PC Gamer e precisa de um gabinete que seja perfeito? E mesmo que o meu áudio esteja com transições e trilha sonora, eu vou clicar em Transcrever para que a gente possa conferir o resultado. Mas o ideal é que você isole apenas a faixa da sua narração e exporte para trazer para dentro do aplicativo, para que o processo seja mais assertivo. Eu vou clicar em Transcrever e esperar o processo acontecer. Se você baixou o aplicativo, instalou, fez todas as configurações e percebeu que está travando o seu computador, está muito pesado, eu tenho aqui em cima no card um vídeo onde eu ensino a fazer todo o processo de transcrição online através do site TurboScribe. Não perca tempo, assiste lá para conferir. E agora que terminou de transcrever o meu áudio, eu posso rolar para baixo para conferir o resultado. E caso ainda não esteja satisfeito, eu posso clicar em Mais opções para fazer um refinamento nas configurações que já conhecemos antes, lá na aba de microfone. Eu posso clicar para copiar a minha transcrição, salvar a minha transcrição, mandar imprimir e fazer um alinhamento do texto, clicando em alinhamento à direita ou alinhamento à esquerda. Posso selecionar o tipo de arquivo, texto, HTML, PDF, docs, SRT, que está relacionado às legendas, e VTT,
E a última opção, JSON, que também está relacionado a texto. Muito legal esse aplicativo, não é verdade? Pois fique sabendo que ainda tem mais. Através do aplicativo Vibe, podemos instalar um plugin de terceiros dentro do DaVinci Resolve para que a gente consiga gerar as nossas legendas de forma automática sem sair de dentro do aplicativo. Se você tem interesse que eu faça um vídeo explicando como utilizar essas ferramentas, escreve aqui embaixo nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe um like e compartilhe com seus amigos para que possa impulsionar o crescimento do meu canal. Muito obrigado pela sua companhia e te vejo no próximo tutorial.